Então, ok aí para mim. Ok, vamos lá, vamos começar. Feche seus olhos, cubra sua cabeça, vamos entregar assim, esse momento ao Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado, ó Pai, por mais uma oportunidade de estarmos aqui, Senhor, aprendendo mais de Ti, aprendendo mais da Tua palavra. Nós sabemos, Senhor, que isso que nós estamos lendo é um livro, Senhor, mas sabemos que foi inspirado pelo Teu Espírito, ó Pai, ao escritor, que é o Gustavo Poubel. Gostaríamos também de agradecer e de pedir, Senhor, bênção sobre a vida dele, ó Pai. Ó Deus, eu te peço, Senhor, que o Senhor esteja, Senhor, protegendo agora toda a nossa casa, nossa família. Também, Senhor, esteja protegendo a nossa mente, ó Pai, sobre qualquer influência que venha nos atrapalhar, Senhor. Senhor, esteja, Senhor, colocando essas palavras no nosso coração, germinando no tempo certo, ó Pai. Nós estamos aqui falando de cura. O Senhor Jesus é aquele que cura, que transforma, que salva os nossos corações. Ó Pai, agradeço, Senhor, pela presença de cada uma aqui, e eu te peço, Senhor, que o Senhor me usa como teu instrumento, Senhor, tua ferramenta, ó Pai, neste momento. Em nome de Jesus, amém. Amém. Hoje nós vamos ler o capítulo 5, né, que eu já tinha enviado aí para vocês no grupo. E vai falar sobre os bastidores do milagre de Jesus. Nós vamos ler sobre a mulher do fluxo de sangue. Nós vamos ver aqui, vamos passear por alguns dos milagres de Jesus e depois no final vai ter uma tabela aí para a gente poder pesquisar depois, eu e vocês assim pesquisar depois no final em casa sobre outros milagres que têm assim as referências da na Bíblia onde nós devemos buscar. Então nós vamos ler aqui sobre o fluxo de a mulher com fluxo de sangue. Nós vamos ver o centurião que veio em favor de seu servo doente. Vamos ler sobre o paralítico, né, que foi trazido por quatro amigos. A filha de Jairo. Nós vamos ler sobre a cura dos leprosos e também sobre o tanque de Betseda. E depois os casos individuais, que daí vai ser era essa que nós vamos ficar aí como lição de casa, para que possamos ler diretamente mesmo na palavra de Deus. Porque nós sabemos que é ela aberta, a Bíblia aberta, sendo lida, é que entra e transforma os nossos corações. Então vamos lá, deixa eu partilhar aqui com vocês as páginas que nós vamos ler. E hoje eu gostaria também de pedir. Vamos lá, antes disso, vocês estão vendo a página? Fala comigo, alguém, porque eu já não estou vendo vocês. Dá um ok aí. Sim, Ju? Sim, Sim, obrigado. sim, também Então, estou. hoje eu vou. Obrigada, gente. Hoje eu vou pedir para Irá, você pode nos avisar quando estiver faltando assim uns 30, 20 minutos para nós encerrarmos, né? Hoje, agora são 9h08. Quando for 10h08, 10h10, assim, você me avisa, por favor, abre o microfone, mesmo me Sim, interrompe. tá bem, Ju, Obrigada, obrigada. obrigada, nossa guardia do tempo aí. Dentro de outros assuntos que vocês tiverem, como eu estou aqui só com a página do livro, eu consigo ver só alguém, por exemplo, a Ira abriu o microfone por último, então eu só estou vendo ela aqui, não estou vendo as outras. Então, se vocês tiverem alguma coisa para falar, mesmo abre o microfone, pode cortar na hora, não tem problema algum, porque às vezes eu não vejo os comentários, tá bom? Então vamos lá para nossa leitura. Nos bastidores milagres de Jesus. Na Bíblia, encontramos pessoas que procuraram ao Senhor em fé, entendendo em algum momento que essa era a vontade do Pai e que estava disponível para viverem por meio do Filho. Então, o buscaram como Cristo, como aquele que poderia não apenas salvar a alma do pecador, mas também curar e restaurar o corpo físico, livrando-o de suas enfermidades. Não temos que fazer exatamente o que os personagens bíblicos fizeram. Temos que crer no que eles creram. Então, quero chamá-lo para conhecer os bastidores de alguns milagres de Jesus, para que possa fazer parte deles também. Amém. Que possamos fazer parte de milagres. A mulher com fluxo de sangue. Quando uma mulher, não, quando uma grande multidão o seguia, cumprimento, cumprimento aconteceu. É. Aconteceu que uma certa mulher, que havia 12 anos,
vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecera à mão de vários médicos. Tendo despedido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar antes, pelo contrário, ainda a pior. Mas umas palavras diferentes, né? Ainda a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo ele, ele estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada no seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele sairá poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Respondeu-lhe os seus discípulos: vê que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isso. Então a mulher, atemorizada e tremendo, côncia de que é isso mesmo? É. Côncia de que nela se operava, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele disse: filha, a tua fé te salvou. Olha lá, de novo falando de salvou e não curou, salvou. Depois tem cura também. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Então, além de salvar, o Senhor curava. E ainda cura. Isso está em Marcos 20, 25, 34, até o 34. O milagre na vida da mulher do fluxo de sangue começou quando ela deu ouvido aos testemunhos acerca do Filho de Deus. Olha o poder que tem quando nós damos testemunhos da nossa vida para as pessoas. Ao ouvir a sua fama, ela creu que passaria a fazer parte desses milagres, se apenas conseguisse tocar-lhes as vestes, crendo que teria sua vida transformada pela sua saúde restaurada. Uma fé extraordinária foi gerada em seu coração, e nós sabemos que é o Espírito Santo que gera, através de ouvir, né, sobre a palavra, sobre Deus, Jesus. Então, ela passou a confessar, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E ela, indo detrás dele, por entre a multidão, tocou-lhe nas vestes, pois creu que, se apenas o tocasse, ficaria curada. A nossa fé tem uma voz, assim como a incredulidade tem voz. Nossa fé fala por meio das nossas ações e confissões. Essa mulher não ficou paralisada em seu quadro de enfermidade de mais de 12 anos, como foi devastadora essa hemorragia em sua vida. Segundo a lei de Moisés, essa mulher foi considerada impura durante todos esses anos. Isso está em Levítico 15, do 19 ao 30. Não desfrutando de uma vida civil normal, pois era proibida de sair e estar em reuniões públicas, ou de tocar em qualquer pessoa. Essa enfermidade também a levou à falência, pois passou por vários médicos e gastou todos os seus recursos financeiros em tentativas de diversos tratamentos. A bênção dessa falência temporária fez com que, ao ouvir acerca dos feitos de Jesus, ela não considerou como uma boa opção. Ela não considerou como uma boa opção, mas confiou nas boas novas como sua única opção. A fé que é estabelecida em seu coração, em nosso coração, sempre requer uma atitude correspondente. Conforme Tiago diz: assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Requer atitude. Toda a palavra de Deus que gera fé em nosso coração nos exige uma ação correspondente. Isso se chama obediência. Por meio da fé, podemos receber o que Deus preparou e está enviando para a nossa vida. Aquela mulher creu na vontade do Pai, porque ouviu o que Jesus estava fazendo.
Ela creu que Deus é galardoador quando o buscamos em fé. E dessa forma ela foi curada. Ela ouviu e creu. Ela foi atrás dele, sabendo que ele é um Deus doador, e o tocou confessando o seu milagre. Se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Ela já creu ao ponto de falar o que aconteceria. É a fé, a certeza das coisas que ainda não vemos. Quem que lembra desse versículo para dizer aí? Veio agora aqui na minha cabeça. E a certeza das coisas que ainda não vemos, uma coisa assim. Depois eu vou pesquisar. E se eu apenas lhe tocar, ficarei curada. Jesus sentiu que dele saiu o poder e imediatamente ela foi curada. A sua hemorragia foi estancada. Ela foi corajosa, mas talvez de uma forma tímida, desejando receber em secreto, até pelos muitos anos de estrocacismo com o que aprendeu a viver e por não poder estar em público ou tocar as pessoas. Jesus a aborda dizendo: alguém me tocou de forma diferente. Ela o tocou em fé, crendo que no seu presente, no galardão da fé, aquela mulher entendia que Jesus estava debaixo do poder, sim, do poder do Espírito Santo para curá-la. Ela a identificou no meio da multidão, então ela confessou publicamente o que tinha recebido nos bastidores. É o testemunho, né, que nós precisamos dar para as pessoas. Ele nos tira de receber de forma escondida e tímida e nos faz confessar a todos o que ele fez em nós. Porque o que ele faz em nós pode fazer também por meio de nós, na vida de outros ao redor. Transformando assim áreas em nossa vida que antes eram símbolos de vergonha em palco de testemunhos de milagres. É o que eu sempre digo nos clientes, né? Que a gente precisa transformar a nossa história em testemunho para dar força, né? E também para edificar o coração das pessoas que ouvem. É claro que quando a gente ouve pessoas falando sobre as conquistas que tiveram, isso nos inspira. Mas quando elas falam das fragilidades que elas já venceram ou ainda estão caminhando para vencer em Cristo, elas nos conectam, né? Quando as pessoas contam as fragilidades, elas nos conectam a ela. Diferente, vira força para aquela pessoa. E geralmente, quando eu atendo as pessoas, quando elas chegam no consultório, elas chegam como se as histórias delas fossem a maior fragilidades que elas têm, assim, no sentido de buraco, de vergonha, né? Daquilo que não tem mais saída para eles, pelo que eles viveram. Principalmente aqueles que são cristãos, que acreditam em Cristo e acham que já não tem mais saída para eles, pelo erro que eles fizeram, né? Isso é a vida, a visão é transformada. Tem que ser transformada através do Espírito Santo. Transformando assim áreas em nossa vida que antes eram símbolo de vergonha em palco de testemunhos de milagres. Sim. Minha filha, vá em paz. A tua fé te salvou. Foram as palavras de Jesus para essa mulher. O poder de Deus estava em Jesus para curá-la, mas também para salvá-la, em concordância com a sua atitude de fé. O poder de Deus está no ambiente, mas ele não pode mudar muita coisa se não for acessado por um coração em fé. Lembra que nós falamos sobre acessar, buscar, né? Buscar, reivindicar a nossa herança, reivindicar a palavra na nossa vida. A nitroglicerina precisa de um detonador. Assim como o poder de Deus em Jesus só foi disparado quando a fé entrou em ação. O poder de Deus foi o agente, mas a fé foi o fator determinante que curou aquela mulher. Agora nós vamos ler sobre o milagre na vida do centurião, que veio em favor do seu servo doente. Essa cena no The Chosen é fantástica. Eu olho assim, eu já lembro
da cena em The Chosen. É linda demais. A fé que teve esse homem é lindo, lindo, lindo de ver. Não só de ler, mas vendo é diferente. Tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase à morte. Tendo ouvido falar, olha lá, a respeito de Jesus, a fé foi formada no seu coração. Olha o poder de a gente contar o nosso testemunho. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ouviu-lhe alguns anciões dos judeus pedindo-lhe que viessem curar o seu servo. Estes, chegando a Jesus, com instância, lhe suplicaram, dizendo: Ele é digno de que lhe faças isso? Isso, porque é amigo do nosso povo, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Então, Jesus foi com eles. E já perto da casa, o centurião enviou-lhe amigos para lhe dizer: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres em minha casa. Por isso, eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo. Porém, manda com uma palavra, o meu rapaz será curado, porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este, vai, e ele vai, e ao outro, vem, e ele vem, e ao servo, faz isso, e ele faz. Ouvindo essas palavras, admirou-se Jesus dele, e voltando-se para o povo que eu acompanhava, disse: Firmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como essa. E voltando para a casa dos que foram enviados, encontraram curado o servo. Lucas 7, do 1 ao 10. Desculpa, eu não tinha virado aqui. O centurião também cria que Deus, por meio do seu filho, tinha vontade de curar o seu servo. E ele não ficou parado, estagnado. Ele mandou mensageiros atrás de Jesus, pedindo que o Senhor pudesse liberar de forma graciosa o que ele sabia que Deus desejaria dar por meio de Jesus Cristo. Esse homem tem uma fé num grau mais alto. Ele, como centurião, liderava um pequeno exército, provavelmente um batalhão de 100 homens, e tinha o entendimento que a autoridade está na palavra. Eu gosto de grifar aqui algumas coisas. A autoridade está na palavra. Se o Senhor enviar uma palavra, ele tem autoridade suficiente para transmitir o seu poder e curar o seu servo em casa. O centurião sabia que a sua própria autoridade era uma autoridade representativa, que ele tinha autoridade sobre os homens porque, em submissão, representava o próprio Império Romano. Suas palavras eram carregadas de autoridade imperial de Roma, mas em fé, na autoridade que o Filho de Deus possuía, ele sabia que Jesus representava a autoridade de Deus, Criador e Restaurador de todas as coisas. Ele entendeu que Jesus era o Senhor e diante dele ele era servo. Quem tem toda a autoridade para transmitir o seu poder por meio da sua palavra declarada é Jesus. Ele cria que era a vontade do Pai, mas também cria que poderia receber com a liberação da palavra que Jesus tinha para dar. E assim aconteceu no versículo 10. E voltando para casa, os que foram enviados encontraram curado o servo. Que fé de alto nível. A ponto de Jesus dizer: Olha, nem mesmo em Israel achei fé como essa. Fé em acreditar que tudo o que precisamos Deus tem para nós, na autoridade da sua palavra liberada sobre a nossa vida. Uma das formas de receber o que Deus tem para você é ouvir a palavra e crer que, uma vez que você ouve, tudo o que precisa já está liberado no poder da autoridade da palavra de Deus sobre sua vida.
O fator determinante na cura de muitas pessoas é a fé que estas possuem. 1 João 5,4 diz: Porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Essa autoridade que Jesus carregava na terra, ele deixou a nós, a igreja, como autoridade, através do Espírito Santo de Deus, de curar, de pregar o evangelho, de levar a palavra, de expulsar demônios, de fazer coisas maiores do que ele fez. E é preciso tomar essa autoridade. O paralítico que foi trazido por 4 amigos. Ora, aconteceu que num daqueles dias estava ele ensinando, e, achava-se ali assentado fariseus e mestres da lei, vindo de todas as aldeias da Galileia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Vieram então os homens, trazendo em um leito um paralítico, e procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. E não achando por onde introduzi-lo, por causa da multidão, subindo ao eirado, e desceram no leito, por entre os ladrilhos, para o meio, diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Homem, estão perdoados os teus pecados. E os escribas e fariseus arrazoavam, dizendo: Quem é esse que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes: Que arrazoais em vosso coração? Qual é mais fácil dizer: Estão perdoados os teus pecados, ou levanta-te e anda? Mas para que saibas que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, ele disse ao paralítico: Eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. Imediatamente se levantou diante deles e, tomando o leito em que permanecera deitado, voltou para casa glorificando a Deus. Todos ficaram atônitos, davam glória a Deus e, possuídos de temor, diziam: Hoje vimos prodígios. Está em Lucas 17 ao 20. 4 amigos pegaram um paralítico e o levaram onde Jesus estava, cercado por uma multidão. Esses são amigos. A dificuldade para levar aquele homem à presença de Cristo era tanta que eles subiram no telhado, destelharam-no e desceram o paralítico até Jesus. Perceba que esses amigos tiveram um tipo de concordância com a busca que realizavam, cooperando com o paralítico. Essa questão aqui de concordância é sobre aquilo que a Bíblia diz, onde vocês ligarem na terra, será ligado no céu. Está falando isso onde com a Irá, onde você ora com o irmão, né, uma pessoa que professa da mesma fé que você, e pede para o irmão se ele pode orar em concordância com a sua fé, com a tua oração. E isso faz uma ligação na terra, e a palavra diz que Deus também liga no céu. A mesma forma, quando nós renunciamos heranças, essas maldições familiares, heranças que os nossos antepassados produziram de certa forma espiritual, e também quando nós confessamos pecados uns pelos outros, a Bíblia também diz que nós devemos orar um com o outro, desligando aquilo na terra para Deus desligar no céu. Então aqui ele fala sobre a concordância com a busca, ou seja, todos eles concordaram que Jesus poderia curá-lo, até mesmo paralítico teve fé para isso, né? Não sei se todos os amigos criam, mas o que imagino é que eles estavam em concordância. Olha a diferença. Eu concordo, mesmo não crendo totalmente no meu coração, mas a concordância tem essa energia, esse mover, né? Não é energia, é mover dentro deles. Que foram buscar a cura de Deus em Jesus para o amigo. Eles desceram pelo telhado, aquele paralítico, em fé, e alcançaram Jesus, que disse: Homem, estão perdoados os seus pecados. O que Jesus falou para a mulher? Que também estava salva, né? Temos tantas coisas para descobrir neste texto,
Ele era um paralítico que desceu pelo telhado para ser curado. Por quê? Então, Jesus disse: estão perdoados os seus pecados. Porque a fé que estava naquele ambiente disparou todo o poder de Deus. Jesus tem poder para perdoar os pecados porque ele é Deus e porque ele é o redentor da humanidade na cruz. Mas Jesus também tem poder para curar todas as enfermidades, trazendo a cura física para o corpo. A Bíblia diz que quando ele disse isso, os escribas e fariseus que estavam ali perto começaram a arrazoar no coração, dizendo: quem é ele para perdoar pecados? E Jesus, de uma forma tão interessante, os responde: o que é mais fácil dizer? Levanta e anda, ou seus pecados foram perdoados? Eles queriam ver o milagre físico, ver para crer. Entendendo que Jesus primeiro restaura o coração do homem, perdoando os pecados, foi o que ele fez na cruz do Calvário, levando nossos pecados, mas também trazendo cura para a nossa vida. Por isso, ele pode dizer: perdoado estão os seus pecados, mas também levanta e anda. Esse texto nos mostra o quanto Jesus quer salvar a nossa alma, mas o quanto ele quer também curar o nosso corpo físico. Os 5 amigos sabiam da vontade do Pai de restaurar a alma e curar o corpo. E quando eles fizeram isso, Jesus não fez outra coisa a não ser liberar a cura por meio da fé que estava no coração do paralítico e dos seus amigos. Precisamos sempre andar com pessoas que creem naquilo que Deus tem para a nossa vida, que nos estimulam a fé para que possamos, pela palavra do Senhor, receber tudo o que Ele tem para a nossa vida. Acho que nos encontros passados eu falei para vocês pesquisarem sobre a diferença de doenças e enfermidades. As doenças são aquelas mais acometidas, né, no corpo, não no físico, aquilo que nós tratamos mesmo com remédios, com exames de imagem, essas coisas. As enfermidades são coisas mais acometidas até na mente, na nossa alma. E também as enfermidades espirituais, que também pode vir aqui acometida dos nossos antepassados também, né? Então, eu quis trazer isso agora, eu lembrei. E outra coisa que eu queria frisar aqui também é sobre o ambiente. Como o Espírito Santo, ele move dentro de nós, mas ele também move nos ambientes. É por isso que muitas vezes as pessoas, eu lembro que meu irmão chegou aqui, quando ele chegou aqui, ele falou assim: Ju, eu queria ir na igreja, você vai lá na Lagoinha? Eu falei: vou. Ele falou: é porque no final do ano, eu fui lá no Brasil com a Di, que é a nossa irmã, e quando eu entrei assim na igreja, nossa, eu senti uma coisa assim tão gostosa, e eu comecei a chorar, eu não sabia o que era. Ou seja, ainda não estava nele, né? Agora, para a honra e glória do Senhor, ele é batizado, ele já começou a entender mais e a aprender mais sobre Jesus, né? Tudo, já dei a Bíblia para ele, tá indo na igreja certinho. Mas antes que ele não tinha aceitado Jesus, nem sabia, ele chegou no ambiente, ele disse que foi tomado por aquela presença e ele não sabia o porquê que ele só chorava, ele só chorava. Então, o ambiente também pode ser formado por esse mover do Espírito. É por isso que quando nós estamos reunidos, 2 pessoas ali reunidas, falando de Cristo, mesmo que a terceira pessoa ou a segunda pessoa não seja ainda convertida, o Espírito Santo se move naquele lugar e ela sente que tem algo diferente ali. Muito bonito esse mover no ambiente também. E agora nós vamos ler sobre a filha de Jairo. E eis que chegou um homem de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, e prostando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única, quase de 12 anos, que estava à morte. E indo ele, apertava a multidão. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos e gastara com os médicos todos os seus haveres e por nenhum pudera ser curada. Chegando por trás dele, tocou a orla do seu vestido e logo estancou o fluxo de sangue.
E disse Jesus: Quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro, os que estavam com ele: Mestre, a multidão te aperta e te oprime, e dizes: Quem é que me tocou? E Jesus, isso já está em Lucas, né? Essa passagem aqui. E essa outra da mulher aqui estava onde? Também. Não, peraí. Estava em Marcos. E essa, o Lucas já está também contando a mesma história. Em tempos diferentes. Olha como a Espírito Santo, né? Marcos foi aqui em Lucas, em tempos diferentes, até em momentos diferentes, ele contando essa história praticamente da mesma forma, certinho do jeito que estava ali. E disse Jesus: Alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Então, vendo a mulher que não podia ocultar, aproximou-se tremendo e prostrando-se ante ele e declarou-lhe, diante de todo o povo, a causa por que ele havia tocado e como logo sarara. E ele lhe disse: Tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vá em paz. Estando ele ainda falando, chegou um dos príncipes da sinagoga, dizendo: A tua filha está morta. Não incomodes o mestre Jesus, o mestre. Jesus, porém, ouvindo-o, respondeu-lhe, dizendo: Não temas, crê somente, e será salvo. De novo, salva. E entrando em casa, a ninguém deixou entrar, senão os mais próximos, né? Pedro, Tiago e João, e o pai e a mãe da menina. E todos choravam e pranteavam, desculpa. E ele disse: Não chores, não está morta, mas dorme. E riam-se dele, sabendo que estava morta. Mas ele, pondo-os todos fora e pegando-lhe na mão, clamou, dizendo: Levanta-te, menina. E o seu espírito voltou, e ela logo se levantou, e Jesus mandou que lhe dessem de comer. E seus pais ficaram maravilhados, e ele lhes mandou que ninguém dissesse o que havia sucedido. Minha aguinha, peraí. Muitas coisas a gente também pode aprender nesse texto, muitas, muitas, muitas. Mas uma delas é tirar os incrédulos de perto. Olha só, Jesus falou: tira esse povo incrédulo daqui. Não que fosse impedir, mas já dando o exemplo para que a gente possa se afastar de pessoas que estão dizendo não vai dar certo, você não consegue, ou qualquer coisa parecida. E depois ele mostra que, como ele fez, ressuscitou várias pessoas antes dele morrer e ressuscitar, e depois ele falou que deixaria o Espírito conosco para que pudéssemos fazer coisas ainda maiores, ressuscitando pessoas, né? Quantas pessoas já não estiveram ali mortas ou mesmo desenganadas pelos médicos e foram ressuscitadas, foram curadas e sem resposta nenhuma. Deixa eu ver que tem. Sim, tem uma ligação. Maíra sabe, porque foi através dela que eu conheci Maria Eduarda e através de Maria Eduarda eu conheci Cristiano. Cristiano é uma pessoa de que Deus deu uma segunda chance de vida. Ela está aqui de prova. Ele esteve ali no hospital com os órgãos todos falecendo já por causa de uma dengue e o Senhor do nada ressuscitou, deu a vida e ele saiu daquele coma. Eu já fui um exemplo disso. Em 2020, não, eu tinha 26 anos, não sei quando foi, 2000 e tantos, eu tinha 26 anos, eu caí de moto, eu bati a moto, foi muito feio, perca total, quebrei todo o meu lado esquerdo aqui, maxilar, dente, tudo, e o meu pulmão, ele descolou, e naquele momento que eu bati de costa no chão assim, os médicos explicando que quando a gente bate o pulmão, trava, ele trava, não tem como você respirar mais, ele fecha, é como se você tivesse engasgada. Então me faltou tanto fôlego que eu desfaleci. Só que a minha amiga que estava junto comigo de moto, eu não sei se eu já contei isso aqui ou na segunda-feira, ela caiu e de lado só, porque eu acho que como eu fui como se fosse um paraquedas para ela, ela caiu de lado, só quebrou o dedão. Ela disse que eu estribuchava, o meu corpo destribuchava, como se eu estivesse mesmo morrendo. Porque quando a pessoa tem esses choques assim muito fortes, os músculos, né, eles dão essas tremidas assim, não sei como fala. E aí ela me conta, depois ela me contou toda a cena. Só que antes dela me contar, eu falava para ela que eu estava vendo.
Aí ela falou, Ju, você não estava vendo, você estava apagada, você estava morta, você estava toda ensanguentada a boca, porque esse meu dente aqui quebrou, aqui dentro da boca, então acho que fez com que o sangue jorrasse, e o capacete voou, claro que não estava fechadinho, acho que eu já contei aqui. E eu lembro de toda a cena, eu lembro, e eu sei que aquele momento o Senhor me deu uma oportunidade. Porque assim, os médicos falaram, menina, você nasceu de novo? Porque depois eu fui ver a moto, sem chance, a moto, até os guidão, assim, ó, ele entortou todo. Eu acho que eu contei aqui, porque agora eu lembrei que eu falei para Irá sempre fechar esse negocinho do capacete. Mas foi tremendo, tremendo. E assim, se a gente parar para pensar, nós vamos lembrar de mais pessoas que também o Senhor fez esse milagre de ressuscitá-lo, de dar mais uma chance para aquela pessoa. Alguém que abriu o microfone e falar sobre algum milagre assim, de ressuscitar, de dar mais uma nova chance? Nós temos tempo. Vamos lá, então, continuar a leitura. Jairo, sim. Jairo, com a filha enferma, procurou pelo Senhor, colocando aos seus pés o que ele tinha de mais valor, sua reputação. Olha lá, a reputação, nesse momento, né, de humilhar-se. Muito importante isso também. Como principal da sinagoga, ele era responsável em particular, até mesmo promover reuniões públicas de sua congregação. Por isso, ao buscar Jesus em público, poderia passar pela rejeição dos outros líderes religiosos, que não conheciam o ministério de Cristo em seus dias. Seus dias. Apesar disso, ele só expôs ao clamar ao Senhor. Ele se expôs a clamar ao Senhor para ir à sua casa curar sua filha antes que o pior acontecesse. Gente, eu já vi pessoas com vergonha do seu status, não ir clamar ao Senhor, não pedir, não confessar que Jesus é o seu único Salvador por essa questão do status. Imagine as coisas que nós só ouvimos falar também. E aqui ele não teve dúvida de colocar toda a sua reputação, porque a filha dele era mais importante. Aí você fala assim, Ju, mas é claro que é importante, mas não é, gente. Tem muita gente que não consegue priorizar, não consegue renunciar a algumas coisas para realmente as coisas que mais importam. Lembro-me de uma frase de Tim Keller. Se você for até Jesus, ele pode pedir bem mais do que a princípio você havia planejado. Mas ele também pode dar-lhe infinitamente mais do que você jamais ousaria pedir e sonhar. Podemos ver essa frase se cumprindo em Jairo, pois no meio do caminho aconteceu o episódio da mulher do fluxo de sangue que tocou em Jesus. Ele então parou dizendo que alguém, em meio à multidão, o havia tocado de maneira especial. Desculpa. O tempo gasto ali foi suficiente para que mensageiros chegassem à casa de Jairo dizendo: Não incomode mais o mestre, porque a sua filha já está morta. Jesus já estava a caminho da casa. Ele olha para Jairo e diz: Não temas, creia somente. Olha só aquela frasinha que eu falei também nos encontros passados. O inimigo sempre vai te perguntar como é que você está se sentindo. Nesse momento aqui, com certeza o inimigo perguntou para ele: Então, Jairo, como é que você está se sentindo aí, sabendo que tua filha já morreu? E Jesus olha para ele serenamente e fala: Não creias, não temas, apenas creia. E aí é a frase: o inimigo sempre pergunta como você está se sentindo. Deus sempre vai te perguntar em quem você crê. Sempre. Em quem você crê? Olha para mim, em quem você crê? Não deixe essas setas invadirem a tua mente. Em outras palavras, é como Jesus estivesse dizendo: Jairo, se eu mesmo cheguei a seu favor, se comecei uma obra, sou fiel para completar até o fim. Se estou indo para a sua casa, creia que, ainda que a sua filha esteja morta, ela ressuscitará. O que Jesus precisava agora de Jairo era um coração plenamente confiante. Note que o mais nocivo neste episódio não é a má notícia da morte da filha, mas a narrativa de desesperança
que veio junto com ela. Quando os mensageiros acrescentaram: não incomode mais o mestre. A fé não nega a realidade, porque quem se move em fé acredita que a realidade de Deus, liberada pela sua palavra, é suficiente para mudar as condições. Foi assim desde o princípio em Gênesis 1, assim será até o fim. Jesus é o mesmo ontem, hoje, será eternamente, né? Jesus continuou seguindo Jairo e chamou Pedro, Tiago e João. Posso chamá-los aqui de cooperadores de milagres ou formadores de ambiente. Olha a importância de você ter pessoas que confessam da mesma fé que você e que estejam em concordância com as coisas entre um ou outro, porque um coopera com o milagre ou forma também o ambiente, ou seja, enquanto tem um ali orando, o outro está protegendo em oração, criando um ambiente de proteção, lidando já em guerras espirituais, protegendo aquele espaço. É espetacular. Toda reunião que nós temos, Maíra tem reuniões, Irá e eu temos reuniões de mulheres, nós temos que ter essa consciência de que, meninas, quem vai orar hoje? E quem que pode ficar na retaguarda pedindo proteção? Sabe? Essas coisas assim, ó, como fazia Pedro, Tiago e João, né? Ao chegar em casa, vi uma multidão pranteando e chorando, provavelmente debaixo de uma música fúnebre, colocando a notícia da morte acima de todas as outras coisas. Jesus pediu que Jairo retirasse daquela multidão aflita e chorosa e depois entrou pela casa. Diante de Jairo, sua esposa, Pedro, Tiago e João, Jesus disse à menina: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te ordeno, levanta-te. Ela se levantou, recebendo novamente a vida. Aleluia. Em Hebreus 12:2, olhando firmemente para o autor e consumidor da fé. Olha lá, em quem você crê? Olha para mim, em quem você crê? O que o inimigo está lançando aí na mente de vocês? Começa a pensar as dúvidas, as incertezas no coração, as setas. Inclusive, hoje eu vou postar um livro de Joyce Meyer, eu até falei para a Irá, que ela fala sobre as setas do inimigo, que é a batalha da mente, que ele traça sobre nós. Ele sempre está perguntando: o que você está sentindo? Olha só, vai dar certo. E Deus está falando: olha para mim, olha para mim, olha para mim. Em quem você crê? Olha para mim, olha, confia na minha palavra. Só que serve para nós hoje e sempre. Precisamos saber de Jesus, precisamos saber que Jesus começa e conclui tudo o que ele nos propõe. Que as más notícias não podem tirar a fé do nosso coração, porque as palavras do Senhor são o que precisamos para ver o milagre de Deus concluindo em nossa vida. Precisamos estar cercados de pessoas que andam com o Senhor e que aprenderam a trazer atmosfera favorável para que Deus possa realizar um milagre em nossa vida, na nossa casa, em todas as áreas que ele se propõe a fazer. A palavra dele diz. É por isso que nós falamos assim: mas eu não tenho uma palavra de Deus na minha vida. Leia a palavra dele e coloque ela sobre a tua vida. Porque ele fala que nós teremos vida abundante na terra, né? Que toda a nossa casa servirá ao Senhor. Pegue aquilo como verdade para você e olhe para ele. E caminhe. Ande com pessoas que acreditam no que Deus tem para sua vida. Tomem cuidado com as pessoas que vocês andam. Os ambientes moldam comportamentos. As pessoas também são usadas pelo inimigo para poder lançar setas, e não só os de fora, os de dentro também. Não só os que não são ainda convertidos, os convertidos também. Tenham cuidado. Repreenda no nome de Jesus quando as pessoas vierem falar algo contra aquilo que Deus colocou no teu coração. Porque foi dado a você aquela palavra. Aquela pessoa está ali, ela não foi vivificada por aquela palavra. Então ela pode lançar alguma dúvida. Então, toda vez que vocês receberem uma palavra e a pessoa vir e orientar, eu até falo isso em sessão. Olha, eu tenho como orientação isso e isso, mas ora e peça ao Espírito Santo. Não confie em mim. Confie no Espírito Santo. Vai orar, vai pedir, vai buscar. No rodapé da Bíblia, de estudos de King James, traduz a expressão de Jesus usada para chamar a menina à vida, como
Cordeirinha, levante-se. Isso demonstra que o presente que o Senhor deu a Jairo foi infinitamente maior do que ele pediu. Em seu clamor, queria que Jesus fosse à sua casa curar a sua filha, antes que o pior acontecesse. Mas o que o Senhor realmente tinha reservado para ele era responder ao clamor público no íntimo do seu lar, chamando a menina carinhosamente como se ela realmente pertencesse mais a Deus do que aos seus pais, recebendo assim a ressurreição do interior de sua casa. Que lindo, né? Aqui, a cura dos leprosos. De caminho para Jerusalém, passava Jesus por meio da Samaria e da Galiléia. Ao entrarem numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritavam, dizendo: Jesus, mestre, aparece-te a nós. Ao vê-los, disse-lhe Jesus: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Olha, indo eles. Não quando eles chegaram lá. Indo eles foram purificados. É, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em voz alta e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: quem era? Não era 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão este mensageiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, e a tua fé te salvou. E aí aqui vem aquela pergunta: só os que creem em Jesus estão, todos que são curados estão salvos? Não. Assim como também os que estão salvos podem não estar curados. Por isso que a cruz não é automática, a gente tem que reivindicar. Mas olha só, os 10 foram curados. Um voltou para dar glória, e esse foi salvo. Salvo e curado. A lepra na época de Jesus era uma doença terminal, incurável e contagiosa. Pensa aí as doenças que é assim hoje. Tanto os leprosos eram retirados do convívio comum da sociedade e muitas vezes eles eram levados a lugares isolados como cidades de refúgios ou cavernas. O leproso também não tinha capacidade de curar a si mesmo, muito menos de declarar limpo quando sarava. Em seu isolamento, esperava a misericórdia que Deus lhe alcançasse, tanto que nem poderia procurar um sacerdote, que é representante de Deus na época, enquanto estivesse doente. Podemos aprender com os bastidores deste milagre que Jesus está sempre pronto para atender uma oração urgente e sincera no seu tempo e modo. A seu tempo e modo. Quando os 10 leprosos tiveram a oportunidade, foram até o encontro de Jesus, clamando que fossem curados, reconhecendo nele a sua única fonte e misericórdia, de misericórdia e cura divina. Como vimos, isso não era uma ação comum, pois eles teriam que esperar até que algo acontecesse e mudasse a sua realidade. A maneira como se aproximaram do Senhor demonstram a expectativa que eles tinham de que em Jesus a misericórdia de Deus os alcançaria. Pois ninguém que se aproxima de Jesus esperando receber algo sai da sua presença sem ser abençoado. Ninguém, ninguém. Só que às vezes as pessoas não têm essa atitude, voltar e dar glória a Deus. Às vezes vai embora e nem percebe-se que foi abençoado. Jesus liberou uma palavra de cura e nova direção para todos eles. A restituição começa quando reconhecemos o Senhor Jesus como única solução que temos e, sem demora, passamos a buscá-lo. Lembre-se, o caminho da cura divina que expressamos por forma definitiva é sempre em obediência à sua palavra. Em Salmo 107:20 diz: enviou-lhes a sua palavra e os sarou, e os livrou do que lhes era mortal.
A semelhança daqueles leprosos que se encontravam como moribundos e isolados da sociedade, é o que acontece com os pecados nos dias de hoje. Quando não buscamos Jesus como único Senhor e suficiente Salvador, ficamos como esses leprosos antes da cura, experimentando gradualmente o prejuízo do pecado em nossa vida, como convívio familiar, saúde, dificuldades no relacionamento com Deus e outros. Cada área da nossa vida é afetada pelo pecado. A principal forma de Deus agir por nós é por meio da liberação da sua palavra. Jesus poderia tê-los curado instantaneamente, como ocorrerá em outros milagres. Mas esse texto nos ensina como ele age em nós pela obediência à sua palavra. Aqui já está dando várias formas de como Jesus cura, né? Também pela obediência à sua palavra. Mesmo parecendo uma direção surpreendente, não houve resistência em agir conforme a nova direção. Vá lá até os sacerdotes, né, os meus discípulos. No caminho, eles foram curados. A cada passo de obediência que damos em direção à palavra de Deus, experimentamos dia após dia a restauração da nossa vida por completo. Assim como aconteceu com os leprosos, que enquanto obedeciam à palavra de Jesus e iam, foram purificados, experimentando gradualmente a restauração. Nosso corpo, nossa alma e nosso espírito são salvos do poder restaurador do Senhor por meio da sua palavra. A nossa resposta em obediência à palavra de Deus é a única ação que precisamos ter para experimentar gradualmente a nossa restauração. O milagre só será completo quando o reconhecemos como autor de uma nova vida. Os 10 leprosos, ao verificar que no caminho da obediência fora curado, se viu como alguém que teve a sua vida restituída. E agora, curado, poderiam voltar ao convívio social e ao culto público. Mas algo em seu coração o fez retornar a Jesus. E ele reconheceu o milagre, que o milagre tinha um único autor, e o seu coração grato voltou dando glória a Deus em voz alta, reconhecendo Jesus como autor de sua cura. A gratidão nos faz reconhecer a ação de Deus em nossa vida. Note que a ingratidão não negava a misericórdia de Cristo aos outros 9, mas os impediram de desfrutar a comunhão com Ele. A gratidão ao Senhor é a chave para continuar experimentando tudo o que Ele tem para fazer em nossa vida. Muitas vezes a gente quer mais, mas nem sabemos agradecer aquilo que já temos. Ontem, no consultório, uma cliente, ela chegou para mim e falou assim: olha, doutora, ela é portuguesa, esse ano tá para esquecer, terrível, terrível meu ano. É verdade, e eu aqui cheio de coisa na cabeça que para mim foi um ótimo ano para ela, né? Falei, vamos fazer uma retrospectiva? Eu tenho lá as fichas, comecei em janeiro. Aí começamos a falar, ela, não, é isso aí mesmo, verdade, verdade. Pra você ter uma ideia, ela tinha uma enxaqueca de 30 anos que ela vinha com enxaqueca. Detalhe, ela é dona de farmácias. Nenhum remédio curava ela. Ok. A gente chegou em março, ó, janeiro, fevereiro, março, eu já tinha uma lista, assim, mais ou menos de umas 10 coisas que ela poderia ser grata, que ela mesma concordou comigo. Em abril, tinha lá um relato, 3 meses, 0 enxaquecas. E continuando. Até abril, maio, já tinha ali um monte de coisa a ser grato, nós não demos continuado porque o horário acabou, eu falei para ela, vou mandar só todas essas coisas que eu escrevi aqui para você por mensagem de texto no WhatsApp. Até abril, comecinho de maio ali, tá tudo isso. Imagine quando a gente continuar até o final do ano. Ela saiu do consultório assim com outro olhar. Ou seja, eu exerci, ajudei ela, estimulei ela a ver as coisas boas. Porque ela só tá vendo as coisas ruins. Agora, é só ela. Não, eu também sou assim, vocês também são assim. O que a gente precisa? Renovar a nossa mente. A gente precisa parar e realmente fazer isso às vezes. Pera lá, deixa eu ver. Será que foi tão ruim assim? Vamos lá anotar.
E aí a gente começa a ver, porque a nossa mente, como forma de defesa, ela tende a pensar sempre nas coisas negativas, porque ela está tentando nos defender daquilo. A gente tem que sempre olhar para aquilo que está sendo bom, o que está sendo restaurado. Como que nós estávamos há 2 anos, 3, 4 anos, 5 anos atrás? Como é que estamos hoje? Será que nós não estamos já vivendo coisas que nós pedimos para Deus, mas não estamos tendo gratidão no nosso coração e pedindo mais? E eu e você, nós precisamos nos avaliar sempre referente a isso. Em Salmo 103 diz assim: Bendizei, ó minha alma, ao Senhor, não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. O tanque de Betseda. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betseda. Eu acho que é assim que fala. O qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos. Olha para você ver como não é a mesma coisa, né? Ok, Irá, 10. Beleza, obrigado. Não é a mesma coisa, doença e enfermidade. Então, aqui tinha muitos enfermos, vamos lembrar que são doenças da alma, né, da nossa mente, do nosso espírito, cegos, coxos, paralíticos, esperando se que movesse a água. Porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado, sabendo que estava ali há muito tempo, assim há muito tempo, perguntou-lhe: Quer ser curado? Queres ser curado? Respondeu o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outros antes de mim. Então, então lhes disse Jesus: Levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Por isso disseram os judeus aos que foram curados: Hoje é sábado e não é lícito carregar o leito. Ao que lhes respondeu: O mesmo que me curou me disse: Toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhes eles: Quem é o homem que te disse: Toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não soube quem era, porque Jesus se havia retirado, por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: Olha que já estás curado. Não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Coisa pior. João 5, do 2 ao 14. É aquela questão também, né? A gente vai em cura e libertação, por exemplo, expulsa um demônio, o demônio sai. Aí aquela pessoa não vai e não alimenta, não se alimenta da palavra, não se direita os seus caminhos, não vai encontra o Senhor, não ora pela própria vida, não cuida. Ele volta, ele espia. A palavra diz que ele espia. Quando ele vê a casa vazia, ele volta e chama mais 7. Ou seja, é pior. Então, a pastora Tana Teresa fala: se vem uma pessoa que você pergunta para ela se ela aceita Jesus ou que ela fala que não, nem expulse, porque senão vai ficar pior. Depois ela fala brincando, mas pronto, é isso daqui também. Olha que estás curado. Não peques mais, porque senão, para que não te suceda coisas piores. A palavra Betseda significa casa de misericórdia. Esse tanque era amplo, com 5 entradas ao seu redor, onde muitos enfermos eram colocados, na esperança de algum milagre alcançar a vida deles. Acredito que muitos eram tratados pela medicina da época, naquele local, e outros esperavam apenas pelo acaso de Deus. Essa segunda opção era a condição do homem enfermo há 38 anos, esperando algo inusitado acontecer. Até que o próprio Senhor, vendo-o deitado e sabendo que ele estava ali há muito tempo, perguntou-lhe: Queres ser curado? E imediatamente, peraí, e imediatamente imaginamos que a resposta mais que depressa daquele homem seria: Sim, Senhor, é claro que eu quero ser curado. Mas não foi essa a sua resposta. Para o nosso espanto, mas, Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada,
Pois enquanto eu vou, desce outros, oh meu Deus, murmurar, lamentação. Como a gente ouve isso das pessoas? Como a gente ouve isso? E aí Jesus tem misericórdia, mesmo assim. A resposta dele revelou a sua espera. Não na ação divina operando diretamente na vida dele, mas o quanto ele terceirizou sua fé em Deus, nas pessoas. Ah, irmã, ora por mim? Oro por você. Mas você também pode orar por você. Mesmo que está em mim, está em ti. Ah, não, mas a irmã ora bem. A irmã ora melhor. Não terceirize. Lembra que a gente falou isso aqui no primeiro ou segundo leitura? Não terceirize a guiança do Senhor. Ore a Deus. Ah, eu vou lá naquela irmã que ela faz revelação, ela é profeta. Vou lá perguntar o que que eu faço referente a isso, como se fosse uma cartomante, né? Não terceirize. Dobre o seu joelho, ore, levante de madrugada para orar, para você ouvir a voz do Senhor sem muito barulho. Abra a Bíblia, leia, não levante dali até ouvir o Senhor falar. Senhor, hoje o Senhor vai falar comigo. Hoje o Senhor vai falar comigo, o Senhor vai ficar aqui até eu ouvir o Senhor falar comigo. A resposta dele revelou a sua espera, não terceirizou a fé em Deus. Ok. Ele esperava que alguém faria a sua parte em crer. Quanto de nós não fazemos isso com os planos e promessas do Senhor em nossa vida? Terceirizamos a confiança que temos no Senhor a alguém que possa vir e fazer algo ao nosso favor. Não é que é errado. Às vezes nós estamos tão fracas assim na nossa fé, por as opressões na nossa mente, pelas dificuldades da nossa vida, que sim, a gente precisa de um irmão para orar. Por isso que a gente estava falando aqui que é importante ter pessoas da mesma fé, que estejam ali orando por ti, carregando você, levando até Jesus, levando para a igreja. Vamos, vamos, vamos. Mas não é sempre. Não é sempre. Aquele homem foi curado quando, na declaração de Jesus, ele se viu curado. As palavras de Jesus se tornaram um novo espelho para a sua alma e ele passou a andar à altura da palavra que recebeu. Então, lhe disse Jesus, levanta-te, toma o teu leito e anda. E imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. Creia nas palavras de Jesus a você. Elas são o verdadeiro espelho de como devemos andar. E aí nós vamos terminar nessa página aqui a leitura. Depois a última é só para a lição de casa, para nós. Eu também não fiz essa leitura aqui, eu vou fazer. Casos individuais de cura no ministério de Jesus. Várias foram as ações de cura do ministério de Jesus. Na tabela a seguir, vemos cada uma delas e onde estão localizadas nos evangelhos. Esses casos descrevem particularidades nas situações de pessoas e como elas foram curadas. Elas estavam doentes e foram curadas da mesma forma que as pessoas estão doentes e são curadas hoje. Olha lá. Esse daí fica para nossa lição de casa. Então, ali vão estar várias leituras, né, sobre curas realizadas de Jesus. Os evangelhos que vão falar sobre essas curas é Mateus, Marcos, Lucas e João. E aí nós vamos ler sobre o filho do oficial do rei, nós vamos ler sobre a sogra de Pedro, um leproso, um paralítico, né, um homem de Betsaida, dois cegos, o surdo, o homem. Vocês vão ler que a questão tem um surdo e mudo que era um espírito que estava nele. E quando Jesus expulsou, ele foi curado, ele começou a falar. Tem um corcunda também, que também era um espírito maligno que estava nele, um espírito imundo. E aí Jesus expulsou e ele voltou a ficar certinho, a coluna dele. É muito bom, muito bom. Os 10 leprosos que a gente acabou de ler aqui, o cego Bartimeu, e depois nós vamos ler esse daqui em casa. Convido vocês, né, a continuarem a leitura na palavra do Senhor. Só deixa eu interromper aqui e voltar aqui para eu ver vocês. No próximo capítulo, que vai ser o nosso último encontro desse livro aqui, nosso último encontro vai ser quinta-feira que vem. Nós vamos ler o sexto capítulo, que diz como Deus dá ao doente. Não sei se fica certinho aí para vocês ou fica contrário. Mas nós vamos ler também o 7 e o 8. Por quê? Porque eles são muito pequenininhos. Por exemplo, o 7, que fala o que Deus dá ao doente, são duas páginas só.
E o oitavo, que é como manter a cura, só uma página. E daí nós vamos para a conclusão de mais uma página. Então, é menos páginas do que nós lemos hoje, 3 capítulos. E daí nós encerramos esse livro. No mês que vem, se vocês quiserem continuar, eu vou mandar lá no grupo para vocês também, vocês me avisam. Nós vamos iniciar esse livro aqui. Esse livro ele fala sobre a nossa intimidade com Deus e ele vai nos ensinar a ouvir a voz do Espírito Santo para manifestar a vida de Deus. Então, eu vou aproveitar que nós temos tempo, eu só vou ler essa paginazinha aqui de trás. A religiosidade prefere concentrar sua atenção mais na aparência do que no íntimo. Qualquer semelhança é mera coincidência, assim que fala, né? Ela prefere maquiagens do que cirurgias. Busca mudar rotina, não o coração. Está atarefada com o reino, mas esquecida do rei. Se você quer continuar com a religiosidade, este livro não é para você. Pois nesta obra vamos perceber que quando Deus quis começar uma mudança em nós, ele não disfarçou as nossas falhas, ele nos transplantou. E dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. E tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. É neste povo, neste novo coração, que ele fala conosco. Por isso, nesse livro, vamos aprender como ouvir a voz de Deus e como discernir o que é da carne e o que é de Deus. Esse livro aqui é fantástico, é fantástico. Vamos entender também que somos frutos do penoso trabalho de Jesus, mas que o fruto do Espírito é resultado do trabalho do Espírito Santo em nosso interior. Não é com o nosso esforço, mas com a rendição que vamos viver a vida de Deus. Abandone a religiosidade. Abra o seu coração, pois a mudança começa de dentro para fora. Ele é lindo, ele é lindo, é lindo, é lindo, é lindo. Só que, deixa eu dar uma direçãozinha para vocês. Ó, Cristo é aquele que cura, nós levamos seis encontros. Então, vocês podem ver que ele é um pouquinho mais fino, bem pouquinho mais fino. Então, eu acredito que esse daqui vão uns 8 a 10 encontros. Se nós fizermos assim semanalmente, nós vamos levar aí em torno de 2 meses, como foi esse daqui, porque a gente pulou algumas semanas. Eu pretendo fazer como eu estou fazendo agora, de 15 a 17 páginas, para não ficar muita coisa sendo lida e a gente ter pouco tempo para comentar, para falar. E também ficar. Chega depois de 1 hora e tal, a nossa mente já está assim: ah, eu preciso fazer almoço, fazer janta. Ai, não, deixa eu prestar atenção aqui. O que ela tá falando mesmo? Pera. Ai, mas é porque o que eu comi ontem mesmo? Nossa, minha unha do pé tá doendo. A gente tá assim, nossa mente, eu sei, eu sei. Então, não vai passar muito tempo. Então, nossos encontros ficam um pouco mais espaçados, assim, pra gente ler o mesmo livro. E eu já coloquei ali, ó, Sem Medo de Deus. É o terceiro livro. Aquele livro ali é para aqueles que acham ainda que nós somos servos e que Deus é um Deus punidor. São todos fantásticos. Eu sou fã de todas as leituras aqui. Então, gente, vamos abrir os microfones. Nós temos ainda 15 minutinhos para falar um pouquinho. Eu vou deixar vocês falarem um pouquinho da leitura de hoje, se querem dar um testemunho seu, de alguém. Falem comigo. Tchum, 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 tchum. Aline. Não, hoje eu não tenho nada para comentar. Gostei já são milagres que a gente escuta, né? Mas foi cada vez que a gente escuta, mesmo que a gente já é repetitivo, né? Vem de uma maneira diferente. Isso é interessante. Uhum. Sim, a palavra é viva, né? Sempre quando nós vamos ouvir ela de novo, pela 40ª, sei lá, vez, a gente parece que, E nossa.
Outra coisa que eu não entendi, agora que eu fui perceber que ela passa em Marcos e em Lucas também. A Não, mesma passagem, sim. não tinha feito atenção a isso. É muito legal, porque eles escrevem em tempos diferentes. Muitos deles já não estavam mais juntos quando escreveram, e eles relatam exatamente a mesma coisa, só que de uma forma diferente. Por exemplo, Marcos era um, Lucas nós sabemos que eu acho que era o médico, né? Então ele tem uma linguagem talvez um pouquinho mais diferente. O outro pode ter uma linguagem mais difícil. Então, é maravilhoso. Vários textos se repetem em Mateus, Marcos, Lucas e João. Vários acontecimentos, principalmente dos milagres de Jesus, se repetem, a forma que eles contam. É muito, muito bom, muito transformador. Maíra, tá tudo bem aí? Irá abrir o microfone. Ah, sim, tá tudo bem. Tudo Foi ótimo bem, a Ju. entrevista. Irá. Ia falar mais alguma coisa, Irá? Não, 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 tá tudo bem, tudo Bem. perfeito. Certo, vamos orar então para a gente poder encerrar essa Uhum. nossa reunião, esse nosso encontro. Já criamos ali expectativas no Senhor para nosso próximo encontro, o último encontro daquele livro de cura. E eu creio que em breve vocês vão estar mandando lá no grupo, para a edificação da vida de todas, algumas curas que o Senhor vai fazendo e nós vamos tomando consciência, talvez um pouco depois, daquilo que ele tem feito, né? Porque nós estamos lendo da palavra dele e crendo que Sim. ele pode curar. Então, nós podemos ter ali consciência de algumas curas que o Senhor fez durante esses 2 meses, né? Praticamente que nós estamos lendo esse livro. E depois, Uhum. quando vocês tomarem essa consciência do que o Senhor curou, por mais simples que vocês acham que possam ser, o compartilhar no grupo vai ser por aquilo que a gente acabou de ler, que as outras pessoas possam ouvir falar e ser curadas pelo nosso testemunho. Aline, pode orar para nós, para a gente encerrar? Ah, meu Sim. Já foi, ó, a Ira já foi, a Maíra já foi, agora é você. Deus, tenho dificuldade para fazer isso. Deixa o Bom, Espírito Santo te usar. Deus Pai Todo-Poderoso, quero colocar, Deus, esse momento de edificação em Sua mão. Essa palavra, Deus, que possa entrar em nossos corações para que a gente possa olhar mais para Deus, olhar mais para Jesus, para que Ele possa, que a gente cada dia confie mais em Suas palavras, em Suas ações sobre a nossa vida. Sim, Pai, meu Deus. Eu peço que abençoe a cada um de nós, abençoe a nossa semana. E esse livro e todas as palavras que foram ditas até aqui servem para nos edificar e restaurar nossos corações, para que a gente possa entrar nos seus caminhos, Em nome de Jesus. para que a gente Amém, Senhor. possa cada vez ouvir o nosso ouvido, os nossos olhos para a ti, Senhor. Em nome Amém. do Senhor Jesus Cristo. Peço, Deus, que Amém. abençoe cada um de nós, as nossas famílias, nosso trabalho, que tudo, Deus, seja feito de acordo com a sua vontade. Em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigada pela presença de vocês. Vou encaminhar lá no grupo, como sempre, o nosso resumo na leitura. Fica aí a lição de casa, para a gente poder sentar ali na nossa Bíblia esses versículos, continuar ali aprendizado sobre a cura de Jesus. E também vou enviar a gravação para aquelas que não puderam estar presentes. Beijo a todas, muito obrigada. Ótimo final de semana já, final de semana, começo de semana, para logo na segunda-feira também. Beijinhos. Beijos. Até Tchau. quinta-feira que vem. Fica com Beijo, Até. Ju. Com Beijo. Deus. Beijo. Tchau. Tchau.